Boa tarde, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Depois de muitos pedidos, o Marcelo Borges está de volta com a gente aí, gente. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Dorim. Boa tarde para todos. Desculpe se eu não der um boa tarde individual para todos, mas agradeço a presença de vocês. É um prazer, e mais que um prazer, é uma honra, é uma necessidade que eu tenho sempre de compartilhar as dicas, informações e outras coisas que a gente está captando, que a gente está lendo, que a gente está procurando estudar e conhecer melhor para passar para vocês. Dorém, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para eu poder contar essas coisas para o pessoal. E, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho de transição planetária, uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo está preocupado, é uma coisa que está super presente na cabeça de todo mundo. Se não tiver presente, é porque a pessoa não está sabendo do que está acontecendo, mas é muito importante a gente falar sobre a transição planetária, porque a gente já está nela, a gente já está nesse processo, né? Mas antes de falar sobre a transição planetária, eu queria comentar uma coisa com vocês. O que o pessoal, tanto na espiritualidade, ou seja, tanto as comunicações mediúnicas, os espíritos desencarnados comentam, quanto os contatos alienígenas com aqueles que são contactados aqui na Terra comentam também, é o seguinte: é muito importante, nesse momento em que a gente está, a gente aprender a se libertar do medo. A gente se libertar do medo. Como é que a gente se liberta do medo? Como é que é uma maneira fácil para a gente se libertar do medo? É simples. Lembrem-se sempre de que vocês são uma parte de Deus. Vocês são uma manifestação individualizada da luz de Deus. Vocês são uma centelhinha, uma faísca da luz de Deus. Se nós somos um só, uns com os outros e com Deus, do que a gente vai ter medo? A gente não pode ter medo de nada. Antes da gente vir aqui para a Terra, a gente sabia exatamente que momento que a gente ia vivenciar aqui embaixo, tá? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Existe uma fila de espera lá no plano astral para encarnar aqui na Terra nesse momento, porque entidades, espíritos do universo inteiro sabem como vai ser extraordinário, como vai ser incrível esse momento que a gente está passando, que a gente vai passar logo mais. Então, existe uma fila de gente querendo encarnar aqui na Terra. O que eu quero dizer com isso? Aproveitem cada momento que vocês têm aqui na Terra. Não desperdicem seu tempo aqui na Terra. Mesmo que vocês sejam jovens, que vocês tenham 15, 20, 25 anos, não desperdicem o tempo que vocês têm aqui na Terra. A gente vai aprender, a gente vai ter que aprender muita coisa importante nesses momentos de transição que a gente está vivendo e que vai viver dentro em breve. Então, não desperdicem o tempo. Não desperdicem o tempo de vocês. Não percam tempo com televisão, com telenovela. Se vocês querem se distrair, assistam uma comédia, um sitcom, uma coisinha rápida, leiam alguma coisa leve. Nunca usem coisas pesadas, filmes violentos, filmes negativos, filmes depressivos. Usem coisas positivas para vocês aproveitarem ao máximo esses momentos que vocês estão vivendo aqui embaixo, tá? Porque tem fila lá em cima, pessoal. Então, a oportunidade que a gente tem de estar aqui vivo é uma raridade. Aproveitem. Vivenciem bem, estudem, leiam o máximo que vocês puderem, distraiam-se com coisas boas. Quando vocês estiverem lendo na internet, trabalhando na internet, estudando na internet, qualquer coisa, ligados com o computador na frente, ponham, no YouTube tem um monte, no Spotify tem um monte, põe uma música zen, uma flauta indiana, uma cítara, alguma coisa light, alguma coisa new age para vocês ouvirem, uma coisa que relaxe e que ajude o seu espírito a se tranquilizar, porque isso é muito importante. Afastar o medo, o bom humor, a vida positiva é muito importante nesses momentos que a gente está vivendo. Bom, diante disso,
o que eu queria acrescentar para vocês? Eu estava lendo um livro da Dolores Cannon, que é uma das minhas fontes preferidas. A Dolores Cannon, não é que ela escreve as coisas que estão lá, ela capta as informações das pessoas de quem ela fazia regressão. Tá? Essas pessoas, no começo, eram só falando de vidas passadas, mas depois, nos últimos 10 anos de trabalho dela, ela morreu em 2014, essas pessoas começaram a falar que estavam aqui pela primeira vez, eram almas novas, que estavam vindo de fora de outros mundos para ajudar aqui no processo de transição. Então, elas contam coisas dos alienígenas, que no fundo somos nós. Tá? E uma dessas coisas que ela fala, que é muito importante vocês entenderem, é o seguinte: assusta um pouco a gente ouvir falar de abduções por discos voadores, os alienígenas levam vocês para bordo, fazem testes, colhem amostra de pele, colhem coisas de vocês e tal, depois vocês voltam aqui para a Terra. Alguns têm implantes, né? E isso é meio assustador, né? Eu concordo inteiramente, assusta um pouquinho. Mas sabem por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso para ver os efeitos que o nosso meio ambiente atual, que está muito carregado, que está muito poluído e tudo mais, estão exercendo sobre nós. Eles estão querendo saber até que ponto os nossos organismos físicos estão prejudicados. A mesma coisa com o gado. Aquelas mutilações de gado que a gente via, começaram na década de 70 e tudo mais, são os alienígenas procurando saber como é que os animais também estão recebendo essa poluição, e nós, ou melhor, as pessoas que são carnívoras, que ingerem esses animais, como é que essa carne animal está alterando a nossa estrutura física, o nosso DNA. Tá? Nesse processo de transição, de vibração, alteração de vibração, a gente está mudando os nossos corpos. E uma das coisas que os alienígenas querem preparar são corpos mais perfeitos para a gente, quando a gente passar daqui dessa Terra para uma outra realidade, para uma outra Terra. O pessoal chama de Terra 2, Nova Terra, qualquer coisa assim. O que vai acontecer? Vai ter gente que vai fisicamente para essa Terra 2, vai ter gente que vai em espírito para a Terra 2, porque vai ter ido embora fisicamente, vai ter desaparecido fisicamente, e vai ter gente que vai ficar por aqui. Gente que não mudou a frequência, gente que continua egoísta, gente que continua ligada numa realidade individualista, gente que não alterou a frequência para se comunicar, para se enturmar, para participar dessa rede de luzes que somos nós aqui na Terra e em todo o universo. Tá? Nós somos parte desse tecido de luz que é a realidade de Deus. Tá? A realidade de Deus é a participação de cada um de nós nesse tecido que envolve todos os universos. Então, essas pessoas que não perceberam isso, que não quiseram aprender isso, vão ficar para trás e vão sofrer os efeitos do que acontecer aqui com a Terra 1. Tá? Muito bom. Desde quando se começou a falar de transição planetária? Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês a introdução do livro Transição Planetária, que, atenção, foi publicado em 2010 pelo Divaldo Franco, e é uma comunicação de um espírito chamado Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Então, a primeira mensagem, a primeira edição desse livro de 2010, e atualmente é de 2014. Então, deixa eu ler para vocês essa introdução que é linda, da transição planetária, e prestem atenção no conteúdo para ver como ele já estava antecipando as coisas que a gente está vivenciando nesse momento. Como ele, em 2010, 11 anos atrás, a espiritualidade já estava manifestando através do Divaldo Franco aquilo que a gente está vivendo agora. Então, vejam que lindo a introdução para a transição planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. No Espiritismo, o conceito do planeta Terra é um mundo de provas e expiações, provas e penas que a gente sofre por não ter uma evolução espiritual melhor.
para mundo de regeneração, ou seja, é um mundo que está situado um degrau acima na escala evolutiva. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação, que se encontra inserida no processo da evolução, desde o sermão profético anotado por Marcos, evangelista, no capítulo 13 de seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que marcariam os diferentes períodos da nossa evolução. Como o ser humano é um espírito em processo de crescimento intelectual e moral, ele atravessa vários níveis, a fim de desenvolver primeiro o instinto, depois a inteligência, a consciência, passando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primitivas. Através das reencarnações, passo a passo, dá-se o processo de eliminação da imperfeição moral. Eu estou cortando um pouquinho para chegar no cerne dessa introdução, que é importantíssima. Colocando pela força do determinismo na conjuntura do livre-arbítrio, ele adquire a paz, conquista o bem-estar. Ele se dá conta dos males praticados. Observam-se com frequência os sentimentos bons quando alguém é vítima de uma circunstância ruim, movimentando grupos de socorro, enquanto outras pessoas se transformam em seres-bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretende remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquilo que pretendem combater. Atenção agora. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade e, no entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, idosos e enfermos que padecem cada ano, não por falta de alimento, mas por ausência de compaixão e solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o nosso planeta com frequência, despertando a solidariedade de outras nações. Enquanto outros usam armas que ceifam milhares e milhares de vidas a serviço da guerra, ou de revoluções, ou de crimes operados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição, que ora tem lugar no planeta, irá modificar. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade, conhecida ou ignorada, que aderirem à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando da aflição do próximo, comprazendo-se na luxúria e na adição às drogas, na exploração indevida de outras vidas, por um longo período, não disporão de meios de permanecer na Terra e serão exiladas para mundos inferiores, onde serão úteis aparando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana a refletir em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Isso, inclusive, é uma coisa que se ensina na maçonaria, por exemplo, e na Ordem Rosa Cruz, que é a efemeridade da vida. Uma das coisas que o Rosa Cruz e o maçom contemplam é um crânio humano, uma caveira, para refletir sobre a transitoriedade, sobre a vida rápida que a gente tem em relação à idade do universo. Os monges budistas tibetanos também praticam essa meditação todos os dias de manhã. Eles meditam imaginando, eu posso morrer hoje.
eu posso morrer hoje e, portanto, hoje vai ser um dia em que cada coisa que eu fizer vai ser dedicada a melhorar a vida do próximo. Fala, Dorim, o que você quer contar? Meus queridos, vamos compartilhar essa live, curtir essa live. Marcelo Borges, olha, gente, é uma vez por mês que ele vem aqui, ó. Ainda ele tem mais uma em dezembro, ele fica devendo para nós, mas ele vem uma vez por mês. Mas aproveita para mandar as perguntas aqui no número, ó, que eu vou passar para vocês. Tudo que vocês tiverem de dúvida, manda para mim que eu vou fazer as perguntas para ele ao vivo, na hora, tá? Quando faltar mais ou menos 15 para 6, eu volto, gente, porque ele é maravilhoso, a palestra dele, para vocês fazerem a pergunta. Aí é o horário que eu volto para fazer as perguntas. Por enquanto, eu sei que vocês estão mandando várias perguntas, eu estou segurando aqui, mas compartilhe essa live, curta essa live, ative o sininho, por quê? Vocês vão ajudar mais pessoas a conhecer o que está acontecendo conosco. Inclusive, o Marcelo vai falar essas dores que vocês estão sentindo aí, esse mal-estar, essa energia do sol, tudo isso está preparado aí para hoje. Então, fique até o final, mas compartilhe, curta, que é importante. Obrigado, Marcelo. Fique à vontade aí. Valeu, Dorim. Então, pessoal, o que acontece? Essa introdução do livro do Divaldo, que eu acho importantíssimo, quem se interessar, baixar, é fácil baixar na internet, tem na Amazon, tem livros físicos também. É importantíssimo vocês lerem, porque é a visão do plano espiritual a respeito de tudo isso que está acontecendo nesse momento. Bem, não é só a espiritualidade, não é só o espiritismo que fala da transição planetária, tá? Algum tempo atrás, acho que há mais de ano, quando a gente já estava dentro desse problema que deixou a gente em casa durante muito tempo, eu vi uma live de uma contactada que estava falando que ela entrou espiritualmente, né, quer dizer, a consciência dela foi a bordo de uma nave e ela viu que havia um livro com o nome das pessoas que iam passar para uma outra realidade da existência, tá? Através espiritual ou fisicamente. E então isso me deixou intrigado. Isso me deixou intrigado, porque muita gente fala exatamente isso, que não adianta vocês ficarem procurando, eu já falei disso, não adianta vocês ficarem procurando bunker, proteção. Lembra daquele filme Presságio? Quem não assistiu esse filme Presságio, assista, porque é excelente. É um filme do Nicolas Cage, que fala muito de coisas que estão acontecendo agora. Falou até do solar flare, que aconteceu desde domingo. A gente já teve 2 solar flares, né? 2 explosões coronais. Inclusive, eles chamam de explosão coronal canibal. É uma coisa forte, está alterando as comunicações, está alterando a energia de comunicação por satélite nesse momento, porque altera o campo eletromagnético do planeta, né? Essas explosões de energia alteram a comunicação eletromagnética. Então, tudo quanto é comunicação eletromagnética pode sofrer, pode ter problemas nessa hora por causa disso. Então, essas coisas estão se acumulando. Estão se acumulando. Nós vamos enfrentar situações, nós vamos enfrentar momentos de dificuldade. A gente está vendo isso acontecer já. Recentemente, o governo da China pediu para as pessoas começarem a estocar alimentos, porque eles estavam vendo uma nova onda desse treco que afeta todo mundo, né? Que vai pelo ar, né? Então, imagina se a China, com o seu 1 bilhão e pouco de habitantes, começa a demandar alimentos, o que vai acontecer com os alimentos nos outros lugares do mundo que fornecem alimentos, que exportam alimentos? Como é o caso do Brasil, por exemplo, né? Exatamente isso que vocês imaginaram. O preço da carne tanto bovina quanto o preço da carne de frango e de outros insumos vai aumentar. A gasolina vai aumentar, já aumentou. Nós vamos passar por momentos difíceis. Mas muito mais importante do que uma preparação, estocando coisas, estocando água, é uma preparação interior. Porque só a preparação interior
pode preparar a gente para não ter medo, para não ter preocupação, porque a gente sabe que tudo que acontecer com a gente está dentro do combinado. Jogo do bicho, quem já fez jogo do bicho sabe, vale o escrito. Antes da gente vir aqui para a Terra, pessoal, quando a gente estava no plano astral, a gente combinou com os nossos mentores, a gente combinou com os amigos, com os nossos parentes que também viriam aqui para a Terra acompanhar essa nossa encarnação presente, a gente combinou, olha, nós vamos enfrentar um momento complicado. A gente vai estar lá ou mais velho ou mais jovem, mas vai ser um momento complicado. Então, preparem-se para o que está acontecendo, para o que vai acontecer lá. E o que vai acontecer lá é isso que a gente está vendo agora. É um momento difícil, mas a gente não pode ter medo. Ao contrário, a gente tem que ter uma energia positiva, que é a razão pela qual os cultos espirituais, depois os cultos religiosos, faziam as reuniões, faziam as missas, faziam os cultos, tudo mais. Para quê? Porque a reunião das pessoas vibrando numa mesma direção, ou seja, imagina dezenas ou centenas de pessoas dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de uma mesquita, orando juntas, o poder daquela energia combinada, aquilo é imenso. Não é multiplicado, é potencializado. É potencializado, é potência. Não é PA, é PG. Tá? Então, quando a gente se reúne com uma mesma vibração em torno de um objetivo comum, a gente está emanando uma energia que se espalha pelo mundo, que se espalha pelo nosso sistema solar, que se espalha pela nossa galáxia. E essa energia ajuda o nosso processo a ser mais fácil. Então, pessoal, eu não sei, cada um de vocês tem o seu próprio culto, religioso ou não, espiritual ou não, mas procurem aumentar, nesses momentos que a gente está passando, procurem aumentar as reuniões, pode ser online, ao vivo melhor, se vocês têm familiares que não têm problema nenhum de transmissão dessas coisas. Então, reúnam-se com os familiares e façam orações juntos, mentalizem, criem orações vocês mesmos, ou sigam orações clássicas, como o Pai Nosso, tá? Que é uma oração perfeita, uma oração fantástica. E orem, e sintam cada palavra da oração dentro de vocês. Sintam a energia dessa oração emanando-se em conjunto por todos vocês. Sigam um ritmo, sigam aquele mantra, é um mantra praticamente. Se vocês estiverem isolados, façam o Ho'oponopono, tá? Façam o Ho'oponopono, é um mantra, é uma oração simples, tá? É uma oração simples. Então, ela se emana porque tem muita gente no mundo fazendo o Ho'oponopono, praticando o Ho'oponopono também, tá? Se vocês não tiverem mais gente em casa, pratiquem o Ho'oponopono ou façam uma outra oração. Pode ter certeza que naquele mesmo momento vai ter mais gente no mundo inteiro praticando aquela mesma oração junto com vocês. Podem ter certeza. E o que isso vai fazer? Os alienígenas, eles estão esperando um pedido nosso para que eles ajudem ainda mais nesse processo de transição. Eles não podem interferir sem que haja um pedido. Interferir seria transgredir o nosso livre-arbítrio. Seria transgredir a primeira diretriz do universo. E olha que bacana, quem assiste Jornada nas Estrelas sabe exatamente o que é isso, a primeira diretriz. A frota estelar não pode interferir num outro planeta se não houver um pedido. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo. O Gene Roddenberry, que escrevia Jornada nas Estrelas, ele sabia muito bem o que ele estava escrevendo e ele tinha consultoria de um pessoal de lá de cima e dos aliens. Tá? O Gene Roddenberry, ele criou Jornada nas Estrelas como uma forma de começar a preparar a gente para um contato maior
para um contato mais presente, para um contato maciço. Quem fez a mesma coisa, quem está fazendo a mesma coisa, continua fazendo a mesma coisa, é o Steven Spielberg. O filme ET é um filme maravilhoso, é um filme... Eu não conheço... Nossa, até de lembrar eu me emociono. Eu não conheço uma pessoa que não tenha assistido ET e não tenha se comovido. Não conheço uma pessoa. Uma. Porque é uma mensagem de união universal. É uma mensagem que mostra que todos os espíritos estão interconectados. Não importa a aparência que eles tenham. Não, pode ser um greyzinho, pode ser um reptiliano, pode ser um alfa, pode ser o que for. Todos nós somos espíritos, tá? Todos nós somos espíritos. E nós estamos escolhendo encarnar aqui na Terra para participar desse processo. Como eles não podem interferir de fora para dentro, o que aconteceu nos últimos 60 anos? Começaram a vir espíritos de fora do processo da Terra pela primeira vez, encarnando-se na Terra pela primeira vez. Almas que antes estavam em outros planetas, em outras estrelas, em outras constelações, começaram a encarnar aqui na Terra, porque daí, de dentro para fora, eles podiam ajudar mais nesse processo de transição. Então, muitos de vocês que estão me ouvindo nesse exato momento, que nasceram numa das três ondas, a Dolores Cannon escreveu esse livro, já tem em língua portuguesa, chama-se As Três Ondas de Voluntários. A primeira onda veio logo depois da Segunda Guerra Mundial, até 1963, mais ou menos. Depois veio uma segunda onda a partir de 1970, e a terceira onda é da turminha que nasceu na década de 90, 95 em diante. Tá? Muitos de vocês que estão aqui pela primeira vez, que foram da primeira onda, estranharam pra caramba encarnar nesse planeta. Estranharam pra caramba. Eles falam, inclusive, que aqueles que pensaram em tirar a própria existência, né? É porque se sentiram tão deslocados que falaram: o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para casa. É normal. É normal. Por quê? Porque no momento que a gente entra na matéria aqui na Terra, no momento que a gente encarna aqui na Terra, a gente é obrigado a esquecer. Faz parte da lei aqui na Terra. Tá? Em outros planetas, não. Em outros planetas, você vai vivendo, morre, reencarna, vai vivendo, morre, reencarna. Você se lembra de tudo que você já fez. Lembra de tudo. Aqui na Terra, não. Aqui na Terra você tem que esquecer. Daí você fala: pomba, mas qual é o bacana da gente esquecer? Para que serve a gente esquecer? Lembre-se do que eu acabei de falar. A Terra é um mundo de expiações e provas. E não seria uma prova se vocês se lembrassem. É a velha história. Quando a gente estava na escola, a gente podia até colar, mas a gente sabia que a gente estava enganando a nós mesmos. A gente não estava fazendo uma boa prova. Tá? Mesma coisa quando a gente encarna. Se a gente se lembrasse de tudo que a gente já fez, tudo que a gente já foi, não seria uma prova. A gente já sabe. Nossa, Buda tinha 500 vidas físicas antes de ser o Buda. Então, imaginem, o próprio Buda tinha 500 vidas físicas. Nós aqui na Terra, nós comuns mortais, já poderíamos ter milhares de vidas anteriores. O ser humano começou a encarnar aqui na Terra há milhões de anos. Milhões de anos. O nosso processo de preparação durou bilhões de anos. E antes de estarmos aqui na Terra, a gente já estava rodando por aí pelo universo, em outras existências. Alguns são almas novas aqui na Terra, como eu acabei de falar. Alguns estão aqui na Terra desde o século XX pela primeira vez. E são esses os auxiliadores, são esses o pessoal que está ajudando os alienígenas, está ajudando os espíritos, tanto de extraterrestres quanto do plano espiritual, humanoides que estão há mais tempo por aqui, a passar esse processo, a fazer esse processo ser mais fácil para todos nós. Vocês todos que estão me ouvindo, são guerreiros da luz, são auxiliares nesse processo de transição. E é esse um pedido que eu preciso fazer para vocês. Divulguem a importância de esquecerem o medo, de não terem mais medo. Não tem por que ter medo.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Eu sei que tem uma corrente espiritual que fala isso, e é isso mesmo. Nós somos parte de Deus. Como é que a gente pode ter medo? Nós somos deuses. Jesus dizia, vós sois deuses, literalmente, textualmente. Tá? Ele não podia falar tudo. Infelizmente, a época que Jesus veio, ele não podia abrir o jogo, ele não podia falar tudo. Por isso que ele falava, há coisas que eu falo para os discípulos, há coisa que eu falo para a turma em geral. Tá? Agora chegou a hora da revelação. Acabou essa história de ficar falando em parábolas tal. Não tem mais, não dá para a gente falar mais em parábola, pessoal. A gente tem que ser franco, tem que ser objetivo e direto. Nós estamos num processo de transição planetária. O nosso planeta está sofrendo pra caramba. Então, o que a gente tem que fazer? Amor. Amor. O primeiro verbo, se vocês só tivessem que conjugar um verbo na vida, conjuguem amor. Amor por tudo. Amor por todos. Amor bom. Amor altruísta. Tá? Não é esse amor que... eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto meu marido, mas ele não me ama de volta. Não importa. Altruísmo. Abram mão, esqueçam esse negócio de reciprocidade. Doem-se. Doem-se. Porque nesse processo de doação, nesse processo de amor por tudo e por todos, a gente vai fazer desse planeta um planeta tão melhor e tão mais fácil de transitar, tão mais fácil de mudar para todo mundo. Mesmo para aqueles que não acreditam na transição planetária, mesmo para aqueles que são egoístas e assim por diante. Tá? Então, verbo número 1, amor. Número 2, força e coragem. Força e coragem. Não tem o que temer. Tá? Esqueçam a palavra não. O não, o cérebro, a mente não entende. A gente só entende coisa positiva. Eu não vou ter medo. Não, não é isso. Eu sou corajoso, eu sou bravo, eu vou lidar com o que vai acontecer. Eu vou lidar com tudo que acontecer pela frente. Tá? Eu vou perder peso. Não. A mente não gosta de perder nada. Eu vou eliminar peso. Se vocês estão preocupados com peso, qualquer coisa assim, eduquem a mente de vocês para o positivo, para o benéfico, para a vibração boa, para a vibração que ajuda, para a vibração que expande a consciência, que acolhe uma realidade maior do que essa que a gente tem vivido até agora. Esqueçam as limitações que religiões, que líderes, falsos líderes, tentaram transmitir para a gente há milênios. Esqueçam. Pensem nos bons profetas, pensem nos bons instrutores espirituais que nós já tivemos, e foram vários e bons. Tá? As palavras deles são importantíssimas para a gente se lembrar sempre. E pensem também no seguinte, pessoal. Eu tenho medo de alienígena, eu não conheço, nunca vi alienígena. Não faz mal. Você nunca viu um átomo, mas com certeza você acredita na energia atômica. Ela já explodiu na forma de bomba e ela movimenta eletricidade em muitos países do mundo. Então o átomo existe, mas você não vê o átomo. É verdade, né? É verdade. Eu não vejo muita coisa, mas eu acredito, né? Tá aí. É isso, gente. Não é crença cega, não é fé cega. É saber de dentro para fora. É você sentir dentro de vocês que tudo que a gente está passando é para o bem e para a evolução. Nós já atrapalhamos demais o planeta, nós já fizemos muita coisa errada no planeta. Agora a gente tem que enfrentar a realidade do que isso acarretou. Causa e efeito. Tudo no mundo, tudo no universo é causa e efeito. Tá? Tudo no universo é causa e efeito. E por falar nisso, karma. Muita gente pensa, mas o que eu faço com o karma nesse momento de transição planetária? Muitas das coisas que estavam na nossa conta kármica já estão sendo descontadas, já estão... não se preocupe mais com isso. Não se preocupe mais com o karma. Porém, peçam desculpa, peçam perdão para pessoas para quem vocês fizeram mal,
para quem que vocês fizeram alguma coisa que não foi legal, vocês estão se sentindo esse peso no coração, peçam desculpa. Um telefonema, uma cartinha, que a gente não manda mais carta, né? O correio caramujo, o correio caracol, que a gente fala, né? Snail mail, que eles falam em inglês. Mande uma cartinha para aquela pessoa com quem vocês não conversam faz tempo, que vocês prejudicaram, acham que prejudicaram, ou com quem vocês não falam faz tanto tempo. Né? Mande uma cartinha, mande um e-mail, mande um zap, um WhatsApp. Né? Falam, puxa, fulana, lembrei de você hoje. Você desculpa aquela vez, eu estava meio para baixo, eu não quis falar aquilo, eu não quis te fazer aquilo, foi mal, você me perdoa? Me perdoa, por favor, é muito importante para mim saber que você está bem comigo, sabe? E aquelas pessoas para quem vocês não falam, eu te amo, faz tempo, falem. Faz um bem tão grande, gente. Quem que não gosta de ouvir eu te amo? Você é uma pessoa especial para mim. Você é especial para mim. Eu amo você. Isso faz um bem danado. Falem Eu isso. também te amo, Marcelo. Eu também te amo. Dorinho. Também, Dorinho. Também te amo, Dorinho. Como não te amar? Te amo, meu querido. Obrigado. Tamo junto. É isso, pessoal. O que vai acontecer nesses próximos tempos? O que a gente pode esperar para esses próximos tempos? A coisa está confusa, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. O que não falta é confusão nesse planeta, né? Então, é explosão solar, é terremoto, é vulcão, é subida das marés, né? É esse treco aí, né? Que dá esse probleminha aqui, né? Tal. Ameaças de guerra, movimentações de tropas estranhas pelo planeta. Esqueçam, não se preocupem com isso, faz parte. Antigamente, o parto, né, o nascimento das pessoas, o parto era natural, era um parto natural. Não existia a cesariana. A cesárea foi uma invenção, segundo dizem, na época do Júlio César, 50 a.C., 60 a.C., uma coisa relativamente recente. Vocês sabiam que o Brasil é o campeão mundial da cesariana? Isso facilita, né, a chegada aqui na Terra, facilita, porque nascer é um ato muito mais difícil do que ir embora, do que desencarnar. Isso todo o plano espiritual fala. Desencarnar é facinho. E quando a gente chega lá do lado de lá, nossa, é uma maravilha. A gente volta para casa, pessoal. Volta para casa. Nascer é complicado. Então até inventou-se a cesariana para facilitar. A gente está num processo de parto no momento. Mas vamos pensar que essas medidas que a gente toma, de amor, de tranquilidade, de mentalização, de vibração pelo melhor que possa acontecer para todos e para o nosso planeta, vai transformar esse trabalho de parto natural num parto cesáreo, tá? Num parto por cesariana. Isso vai facilitar a transição, porque a transição é necessária. E, pessoal, por que vocês acham que tem milhões de naves em torno do planeta nesse exato momento? Vocês não veem, na maioria do tempo, vocês não veem a nave, porque a nave está numa frequência diferente, uma frequência vibratória diferente. Quando ela baixa a vibração e entra no nosso espectro visível, entre o infravermelho e o ultravioleta, a gente vê a nave lá no céu. Opa, olha lá, luzinhas, tal, que lindo. Mas na maior parte do tempo elas estão numa outra frequência vibratória. Então vocês olham para o céu, ou no céu noturno, ou no céu diurno, vocês não veem nada. Mas as naves estão cercando o planeta, são milhões de naves, inclusive naves-mãe, pessoal, que estão no sistema solar, que têm centenas de quilômetros de comprimento. São naves-mãe fenomenais, que podem levar milhões de pessoas fisicamente para um outro lugar, quando isso for preciso. Então, pessoal, a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, tem que ter paz de espírito, tem que vibrar de maneira positiva, tá? Não se preocupem
se os alienígenas que estão aqui perto são de alfa, são de beta, são de gama, são de delta, são de Arcturus, são de Bellatrix, são de, sabe, Orion, são das Pleiades, são de Betelgeuse, não faz a menor diferença. São espíritos encarnados em extraterrestres interessados em nos ajudar, nós, irmãos deles, que estamos encarnados aqui na Terra, a passar por esse processo. Tem naves do universo inteiro perto da Terra, porque é um processo singular na história recente do universo. É um processo singular. A gente tem que parar com esse uso de combustível fóssil. Eu li num livro recentemente, da Dolores Cannon também, que a poluição que a gente lança ao céu não fica só contida na nossa atmosfera ou na nossa estratosfera, ela se espalha pelo universo, ela se espalha. E isso prejudica muitos planetas, prejudica o mundo inteiro. A gente não tem noção do mal que a gente está fazendo para esse planeta desde que a gente começou em 1945, se vocês se lembrarem do que aconteceu em 6 de agosto de 1945, desde que a gente começou né, a soltar aquelas bombinhas de São João. Infelizmente não eram de São João, eram bem mais fortes, né? E isso acarretou na moderna era dos discos voadores. Eles perceberam que a humanidade começou a brincar com fogo, começaram a perceber que eles tinham que se preocupar mais com o que nós estávamos fazendo aqui. E foi quando eles começaram a aparecer maciçamente. 1947, 24 de junho de 1947, quando Kenneth Arnold, às 3 e pouco da tarde, avistou 9 discos voadores em cima do Monte Rainier, no estado de Washington. A era moderna dos discos voadores começou porque eles vieram ver o que a gente estava fazendo. A vibração, tanto a física quanto espiritual, daquelas explosões, reverberaram pelo universo. E eles se preocuparam, com razão. Então, tudo que a gente fez e tudo que a gente estava quase fazendo aqui com a Terra, preocupa qualquer um, preocupa essa turma toda. Vocês sabiam, eu acho que muitos de vocês já devem ter lido, vocês sabiam que não foi uma vez, foram várias, discos voadores pairaram em cima de silos que abrigavam mísseis com ogivas nucleares e desarmaram todas as ogivas que tinham dentro dos silos? Vocês sabiam disso? Eles desarmaram. O pessoal ficou sem saber o que fazer. Recentemente, vocês devem ter visto, se não viram, procurem no YouTube, que está pipocando essa história, um diretor da NASA dizendo que a gente está próximo do contato extraterrestre. Gente, isso aí é único, isso aí é um momento histórico. Eles estão admitindo publicamente o que eles sempre souberam, que a gente está rodeado de planetas com vida inteligente. O universo pipoca de planetas com vida inteligente. Tem mais planetas com vida inteligente do que areia, grãos de areia no nosso planeta. Tá? Então, isso não é novidade para nós que seguimos a ufologia. Mas para muita gente isso é uma surpresa. Por quê? Eles estão preparando todo mundo para uma grande aparição. Tá? É quase fatal que vá acontecer uma aparição maciça, porque de algum modo eles têm que aparecer para dizer: nós viemos para ajudar. Nós viemos porque nós somos seus irmãos e nós estamos preocupados com os nossos irmãos. Que mais, gente? Bom, Torim, que você colecionou de perguntas aí para a gente poder dinamizar essa parte da nossa apresentação? Conta para mim. Deixa eu tomar um suquinho aqui. Dorinho, você está aí? Não? Bom, então vamos lá. Tô sim, eu tô deixando você à vontade aí, eu tô aqui, ó, prestando atenção. Como falou minha amiga aqui, ó, eu tô bebendo os seus conhecimentos, eu tô aqui também, a mesma coisa. Pessoal, não, é o seguinte, nesse momento, a gente não está mais e nem deve mais se preocupar com algumas coisas.
A ufologia, antigamente, era uma coisa que se preocupava com as formas das naves, que material que as naves são feitas. Gente, tem naves que são vivas, tem naves que são seres alienígenas, tem naves que vibram e alternam entre um universo e outro. Então, a tecnologia já não é mais uma coisa que deva nos preocupar, pessoal. A gente não precisa mais se preocupar com isso. Quem que está por aí, não se preocupem. Nós somos extraterrestres? Somos. Somos todos extraterrestres. Desde o dia em que o Erich von Däniken publicou esse livro pela primeira vez, a gente começou a perceber que nós somos eles. Nós somos extraterrestres. Numa dada época, numa dada ocasião, nós já vivemos noutros planetas. Nós já encarnamos noutros universos, noutros planetas, noutras estrelas, noutros sistemas estelares. Nós somos extraterrestres. Antes da gente começar o ciclo aqui na Terra, nós estivemos em planetas que eram ainda mais primitivos do que o nosso. Ainda mais primitivos do que o nosso planeta. Tá? Então, não se preocupe com meteoros, não se preocupe com essa história. Vai cair meteoro, gente. Cai meteoro todo dia. Alguns maiores, alguns menores. Vai passar a estrela Nã, vai passar Nibiru ou Nibiru, não sei como. Pessoal, é parte do processo de transição. Patrícia, perfeito. Eu parei com cigarro há 30 anos e também praticamente tirei a carne do cardápio, não como mais frango, não como mais carne vermelha. A gente precisa deixar esse corpinho leve para facilitar a nossa vida e a transição, para facilitar a nossa própria vida agora. Agora, tá? Comida mais leve. Quem puder concentrar em suco, concentrar em salada, proteína mais assimilável, tá? Carne vermelha, sabe qual é o problema da carne vermelha? Bom, primeiro que aqueles bichinhos são tão bacanas. A gente vê filme da mamãe com o bezerrinho, a gente não quer mais saber de carne, não quer mais saber. São espíritos menos evoluídos, mas que são tão luminosos quanto nós, só que não têm ainda a percepção da consciência divina, mas são dotados de um amor tão grande quanto o nosso. Aliás, muitas vezes, muito maior do que o nosso. Né? Muito maior do que o nosso. Então, evitem essas proteínas que demoram horas dentro do corpo, ficam horas ruminando dentro do nosso corpo. Né? Vocês sabem qual foi os primeiros animais que viveram aqui no planeta? Vocês vão falar, foram dinossauros, pterodátilo, amebas. Outro dia eu estava lendo um livro da Dolores Cannon, e não por coincidência, num dos filmes da série Jornada nas Estrelas, eles fizeram viagem no tempo, voltaram até nossa época para salvar as baleias, levar as baleias para o futuro, porque as baleias tinham ficado extintas. Os primeiros animais que chegaram aqui na Terra foram as baleias e os golfinhos. E as baleias e os golfinhos são muito mais evoluídos do que nós, em muitas coisas. E vocês falam, eles não falam? Falam. Falam sim. Falam sim. Então, o respeito que a gente tem que ter por toda forma de vida. Assistam um filme, pessoal, assistam um filme, que é um filme bonitinho, para as meninas. Tem o Brad Pitt. Que legal! Brad Pitt. Chama-se 7 Anos no Tibete. Quem ainda não assistiu, assista. Nesse filme, tem uma hora que ele projeta, o personagem do Brad Pitt, projeta uma sala de cinema para o Dalai Lama. A história desse filme é uma história real. É um alemão que era alpinista e virou amigo do Dalai Lama. E ele projeta uma sala de cinema e o pessoal está construindo a sala. De repente, eles param de fazer a preparação do terreno para construir a casinha de cinema. E ele pergunta, o que está acontecendo? Não, nós não podemos continuar porque tem minhocas, a gente está achando as minhocas. E qual o problema das minhocas?
Daí ele pergunta isso para o Dalai Lama, o Dalai Lama fala, no budismo tibetano nós acreditamos que os espíritos podem encarnar em animais. Então eles acham que aquela minhoca pode ser a avó deles, pode ser algum parente, então eles não querem matar, não querem prejudicar as minhocas que estão lá. E como é que eu faço para projetar a sua sala de cinema? Você vai encontrar um jeito. O que ele falou? Então, quando eles encontravam as minhocas, iam tirando as minhocas, botando num balde e levando para outros lugares, daí eles conseguiram construir a sala de cinema. O respeito à vida, em todas as suas formas. O Dalai Lama fala coisas lindas, eu recomendo os livros todos do Dalai Lama para vocês. Para mim, o Dalai Lama é a pessoa encarnada mais iluminada que existe. E o Dalai Lama fala o seguinte, que eu não pare de encarnar enquanto houverem seres sencientes que ainda precisem atingir a iluminação. Esse é o papel do grande avatar, gente. Avatar não é só esse íconezinho que a gente usa no WhatsApp. Avatar, a palavra original, é grandes almas, grandes seres iluminados que vinham aqui para a Terra para nos orientar, serviam de primeiros mestres que a gente teve aqui na Terra. Então, Dalai Lama é um grande avatar. É um Mahatma, é uma grande alma encarnada. A gente tem que aproveitar os livros dele. E ele dizia isso. E nós devemos ser, nesse ponto, como ele. A gente não tem que se preocupar conosco. A gente tem que se preocupar em ajudar os nossos irmãos a encontrar a luz, muito mais do que ajudar a nós mesmos a encontrar a luz. É a mesma coisa que se fala na alquimia. Aqueles de vocês que já leram alguma coisinha sobre alquimia, o alquimista começava a grande obra o que era? A transformação de metal básico, como chumbo, em ouro. Então, vou começar a ganhar um montão de dinheiro, vou transformar todos os meus objetos de chumbo, de cobre, de aço, de ferro, em ouro. Então o alquimista começava a grande obra com essa cobiça, com essa preocupação material. Mas vocês sabem o que acontecia? A grande obra demorava anos, décadas. E chegava uma hora que o alquimista percebia que o que ele tinha feito naquele processo de paciência era transformar a própria alma de chumbo em ouro. Então o alquimista transformava a própria alma em ouro. Nesse momento ele se iluminava. Quando a gente ajuda o próximo a se iluminar, a gente está trabalhando como alquimista. O nosso chumbo está se tornando ouro junto com as pessoas que a gente ajuda a se iluminar. Tá? É isso que a gente tem que fazer nesse processo todo, pessoal. Todo mundo que a gente conhece, acreditem ou não essas pessoas na transição planetária, no momento que a gente está passando e tudo mais, que pelo menos a gente fale para elas. Cara, você sabe o que está acontecendo? A gente está passando por um processo de transição planetária. Pi, 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 pi. Não é legal? Eu não acredito nem um pouquinho nisso. Prefiro continuar assistindo meu futebol, né? Tomando minha cervejinha e ficar na minha, tá tudo bem assim. Tá bom. Vocês plantaram uma semente. Quando o cara ouvir falar que mais um vulcão explodiu, que começou a ter terremoto de 6.0 na região sudeste do Brasil, que explodiu um vulcão em Ribeirão Preto, que teve tsunami que pegou o Nordeste, aí ele vai começar a falar, puxa, não é que aquela pessoa, essa minha amiga, esse meu amigo tinha razão? Então vocês terão plantado uma semente, pessoal, é isso que vocês têm que fazer. Nós somos todos semeadores da luz. É contigo, Dorim. Ô, Marcelão, para você ver, o pessoal nem pergunta nada, porque eles sabem que você já sai falando tudo que eles têm vontade. Você acredita que 10 que você falou, 3 palavras já não pode falar mais, que agora o YouTube está cortando a gente? Mas já foi, ninguém percebeu. Na hora eu cortei. Ah, tá bom. Porque, não, eles estão fogo agora. Você traz informação e eles estão... Eu estou procurando umas outras redes sociais para colocar a gente, porque, pelo amor de Deus, viu? Estão proibindo a gente de trazer... Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso. Nós temos ainda 5 minutinhos para você falar. É a turma da censura para dificultar a iluminação. Infelizmente. Tá?
infelizmente, isso vai acontecer. A gente tem que recorrer a esses subterfúgios, usar, né, sinônimos, usar palavrinhas assim, né? Mas, pessoal, vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Tornem-se mensageiros da luz para todas as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas com quem vocês convivem em casa, para parentes próximos e distantes, para amigos, para colegas de trabalho. Quando tiver oportunidade, não vão bancar o chato. Ah, você tem que acreditar. Não, é um processo light. O que você anda fazendo? Sabe que eu estava assistindo outro dia uma live sobre um negócio de transição planetária? Você já ouviu falar em transição planetária? Sabe o que é? Não, não sei. É assim, 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 assim. Nossa, puxa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Então dá uma lidinha, tá bom. É esse o nosso papel, pessoal. Eu não vou falar isso para vocês porque vocês já sabem, vocês estão aqui me assistindo porque vocês sabem o que vai acontecer. Então, eu não preciso convencer nenhum de vocês. O que eu preciso é contar com vocês para a gente fazer uma corrente imensa, imensa de luz e de amor. Porque, pessoal, não se esqueçam, minhas palavras finais para não prejudicar o horário do Dorim. Somos todos parcelas da luz. Somos todos centelhas individuais de Deus. Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos do amor. Somos todos manifestações individualizadas da centelha do grande sol central, da grande consciência cósmica. Vocês podem chamar o que vocês quiserem, de Deus, tá? Nós somos todos manifestações de Deus. Então, não esqueçam nunca disso e transmitam isso para o pessoal. É isso que é importante nesse momento. Marcelo, eu quero agradecer muito a você no podcast do número 62, graças a Deus, número 62. Que você volte sempre, se quiser vir 2 vezes no mês, vem, se quiser vir uma vez, que eu sei que você está na correria, mas muito obrigado mesmo. Quero convidar todos vocês que eu estou na Vila Amazônia daqui a pouco, às 18 horas, 19 horas, Cris de Pascoal, às 20 horas, Karen Rodrigues, às 21 horas, Paulo Iannuzzi, às 22, às 21h40, eu estarei fazendo um podcast falando sobre sonhos e também sobre projeção astral hoje. Vou falar. Ô, louco. Não para, hein? Você não para aí. Impressionante. Que bom. Marcelão, gratidão, gratidão, gratidão muito. É minha. Como você disse, eu te amo. Eu também, Dorim. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Gente. Obrigado a todos, pessoal. Compartilha essa live e curta. Gratidão, Marcelo. Obrigado. Obrigado.